Senhoras e senhores, eu peço àqueles que ainda não se aproximaram de nosso auditório que, por favor, retornem para que possamos dar continuidade aos trabalhos desta manhã, pois teremos dentro de alguns minutos o início da apresentação do projeto PEN Sudeste. Então, eu reitero a necessidade e peço, por gentileza, que retornem com uma certa rapidez e agilidade aqui ao nosso auditório para retomarmos os trabalhos. Posso reiterar, né? Tá. Ah, tá. Eu ia deixar aqui mesmo. Reiteramos, portanto, a necessidade e o pedido para que retornem o mais breve possível ao nosso auditório, para que possamos dar continuidade aos trabalhos desta manhã, agora com a apresentação do projeto PEN Sudeste. Obrigada. Só justificando aqueles que se encontram aqui já em nosso auditório, essa solicitação é para quem está ainda na parte externa. Eles estão ouvindo também, além de nós aqui.
Com o devido sinal verde do coordenador técnico do PEN Sudeste, André Pano Beirão, nós vamos retomar os trabalhos e é justamente a ele que eu convido para realizar a apresentação do projeto, abordando os objetivos, a metodologia e os próximos passos dessa importante iniciativa para a região Sudeste. Por gentileza, eu já o convido aqui para o seu lugar e para a sua apresentação. Temos sim. Lembrando que nós estamos também no canal de YouTube, então, quem está nos acompanhando à distância está também aqui presente conosco. Agradecemos essa assistência à distância de quem se interessa por esse projeto. Bom, deixa eu me espremer aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar a apresentação, por favor. Já está no 2, espera aí, se eu volto. Isso, começa aí. Bom dia a todos. Eu vou dividir essa apresentação junto com meu amigo e colega Zé Pisorno, da Environpact, e vocês vão entender, inclusive, o porquê da gente ter constituído esse consórcio e por que a gente está junto nessa empreitada. Bom, vou tentar, né, apresentar esse breve sumário aqui. Vou ficar aqui preso, não. Vou pegar o outro microfone. Dá um outro microfone. Oi. Pronto, fica mais fácil. Vou tentar, assim não fico preso lá, explicar essas perguntas. Por que a gente está aqui? O que é o PEN? Não é o Programa Estratégico da Marinha, não é o Programa Estratégico do Mar, não é o Planejamento Espacial Marítimo, mas qualquer nomenclatura, não estou preocupado se chama José ou Antônio. O que importa é o que ele é, na sua essência. A coordenação, escopo e abrangência do PEN, como participar e contribuir, e a gente encerra, não fechando, dando início, também respondendo algumas perguntas que vocês podem... Esse é o momento de apresentar, vamos tentar respondê-las. Bom, por que a gente está aqui? O PEN é uma iniciativa nacional, como já foi dito, está até na primeira mesa, e o Tauan voltou a reforçar, coordenado pela CECIRM em parceria com o MMA, e a gente aqui falando do apoio do BNDES, que o BNDES é quem é o contratante do PEN da região Sudeste, assim como do Sul e do Norte. Apenas como financiador do Nordeste foi o Fumbio. Aí, então, vai nascer diferente? Não, vai nascer junto. A coordenação nacional é a mesma, feita entre a MMA, a CECIRM, o CE-PEN, que é o Comitê Executivo que cuida do PEN, constituído por diversos órgãos, ministérios e participação civil, tem comunidades tradicionais, tem pesca artesanal, também é um só. Então, é só, vamos dizer assim, quem assina o cheque que é diferente. Tá? O objetivo dele, organizar o uso do espaço marinho de forma sustentável, integrando economia, meio ambiente e sociedade. Então, não daqui a pouco a gente vai falar várias coisas que muita gente, às vezes, associa com o PEN. E que o que a gente, ainda mais diante de um público interessado aqui presente, de um público que nos assiste ao vivo pelo YouTube, falar sobre o que é e o que não é. Então, ele é um instrumento que considera um planejamento participativo, que busca equilíbrio entre desenvolvimento e conservação. É muito dado, é muita compilação científica, mas é muito vivência no mar também.
Então, quem mais vive no mar, e aí os povos, é que tem essa chance no PEN de trazer esses dados que podem não ser tão científicos, podem não ser tão referenciados, mas que precisam ser visualizados e compreendidos e absorvidos. O evento, então, hoje tem como propósito informar, ouvir e engajar toda a sociedade, como a gente falou, seja ela científica, produtiva ou local, nesse processo. O Consórcio Sudeste Azul é responsável, então, pela execução desse estudo técnico do projeto na região, e aí cabe ressaltar, a gente não faz a política pública, a gente faz um estudo técnico que subsidia essa política pública integrativa das 4 regiões do Brasil. Assim como o Sul o faz, assim como o Nordeste o faz, e é fruto desse debate. Eu ouso dizer, porque eu conheço bem as equipes das 4 regiões, que beiram os 300 pesquisadores fazendo o PEN nas 4 regiões. Faz parte do compromisso, então, do Brasil, com a Agenda 2030, com a década da ciência oceânica, ou década do oceano, como vulgarmente conhecida. O lançamento, então, de hoje marca o início do processo, não é a sua conclusão, ou seja, a gente não vem aqui para apresentar um fato consumado, e que, portanto, a gente não tem, olha, é pronto, engole, é isso que foi feito, não é isso, é o início, as decisões serão construídas junto a todos os envolvidos, e todas essas vozes são importantes. Governo, academia, setor produtivo, comunidades e sociedade civil. E a vantagem de ser um estudo técnico feito por pesquisadores que foram chamados para fazer isso, todas as vozes são iguais. Não tem setor mais importante nem menos importante. Todos têm que ser ouvidos de forma equânime, equitativa. O que é o PEN e por que ele é relevante? Bom, essa é a nossa pequena Amazônia Azul e nós aqui na região sudeste, portanto, daqui, do limite, que não é uma linha, ou seja, não é o sul vem até uma determinada linha e depois o sudeste começa nessa linha. Como disse, o PEN é um só. Daqui, do limite entre o estado de São Paulo e Paraná, até aqui, é conosco. Portanto, não é uma área pequena. São 54% de toda a área que nós faremos o estudo. É uma ferramenta para organizar os usos do mar de forma sustentável, equilibrando interesse econômico, desenvolvimento social e a questão ambiental. Por isso ele é fundamentado nos serviços ecossistêmicos. O objetivo dele é garantir o desenvolvimento do oceano, que o desenvolvimento aconteça de forma ordenada, transparente, considerando a participação social. Ainda bem é que a mesa institucional já acabou, então eu posso falar da realidade. Será que a gente vai alcançar a tão almejada segurança jurídica para garantir que os investimentos sejam feitos, sabe? Se eu acreditasse em Papai Noel, eu acreditaria nisso. Mas a gente tem que chegar o mais perto possível dela. A gente tem que lutar o máximo possível, e é esse o nosso esforço. Em ter o mais estável, pensado, discutido, construído, esse planejamento do que, quando, aonde. E não é um retrato atual, é um retrato presente e futuro. E trabalhar com o futuro é complicado, né? Como é que a gente vai estar em energia eólica offshore daqui a 20 anos? Mas fala agora, como é que vai estar? Não é simples. Então,
Garantir essa segurança jurídica é difícil, mas essa tem que ser a nossa meta e a gente persegui-la. O que não é PEN? Eu pego essa fala, como eu falei, é uma equipe única. Marinês ainda está presente conosco? Ou já saiu? Não sei. Professora Marinês, que é colega minha, que trabalhou comigo no PEN Sul, ainda continuamos, porque lá ainda está no início, no meio do caminho, ela que começou a trabalhar muito essa ideia de falar o que não é PEN, até para desmistificar. Então, ele não é um instrumento de licenciamento. Não, a gente está esperando o PEN para resolver se pode licenciar isso ou aquilo nesse lugar. O PEN não é um instrumento de licenciamento. Então para que serve o PEN? Não, ele também auxilia o processo de licenciamento. É óbvio que uma informação previamente discutida, construída, em coletividade, acordada, ela simplifica o processo. Não é querer inventar a roda do nada. Então, ele auxilia o processo de licenciamento. Mas não é pelo fato do PEN ter mapeado determinada coisa em determinado lugar, pronto, está licenciado ali. Então, ele não é um instrumento de licenciamento, mas ele auxilia nesse processo de evidenciar no espaço áreas onde há maior competição, áreas mais de sobreposição de atividades por serviços ecossistêmicos. Ele também não é um planejamento setorial. Isso é o que eu também acho que é um pouquinho diferente, às vezes, do plano diretor, que o plano diretor ele é muito mais setorial. E não é fácil construir um documento integrativo sem ser setorial, sem fatiar o gorila e dizer, olha, você cuida do braço, você cuida da perna. Não. O gorila todo tem que ser cuidado. Não adianta levar o braço para um lado e a perna para o outro. Mas fornece um plano de fundo para que os setores econômicos se organizem, considerando a sua integração e dependência com outros setores, o contexto ambiental do espaço marinho pretendido, o que inclui aptidões naturais de cada local e unidades de gestão de planejamento. Também não é uma proposta de criação de unidades de conservação. É bom a gente fazer o PEN, e o PEN tem uma pegada muito em serviço ecossistêmico, em conservação do meio ambiente, então é lá que a gente tem que enfiar tudo que é unidade de conservação. Também não é isso. Não, ele não serve para isso. Mas ele evidencia áreas com pontos de espaço com maior importância relativa em termo ecológico, que deve ser considerado quando do resto. O PEN também não é um plano estático e inflexível. Pronto, a gente fez. Eu costumo brincar em alguns eventos da década da ciência oceânica em que eu adoraria ser um mágico de Oz e saber o que ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2031. Pronto, acabou a década do oceano, já está tudo resolvido, agora vamos pensar em outro problema, porque o oceano a gente já resolveu. Não é assim. Não é assim. Então, o PEN, da mesma forma, não é algo que ficará pronto, está pronto em 2030, acabou, foi feito o PEN. Não, vários países por aí já fizeram a primeira, já estão na segunda, estão trabalhando em contínuas revisões do PEN. Então, o PEN é um produto que precisa se adaptar a essas mudanças que impactem o espaço marinho. O PEN também não é apenas um zoneamento. É para criar um monte de mapa com quadradinhos dizendo o que ocorre aonde. Primeiro, isso a gente tem um raciocínio muito binário, muito comprimento, largura, porque a gente vive em terra. E a gente vive num plano terreno, onde eu sei qual é um quadrado. No mar nem sempre é assim. O mar é tridimensional. Nada impede que no subsolo esteja ocorrendo uma atividade, no solo outra atividade, no solo a gente pega cascalho, na coluna d'água
ocorra mais de uma atividade, uma mais profunda, outra mais próxima da superfície, e acima da coluna d'água também, o parque eólico está em cima dela. Portanto, não é simples você zonear atividades que ocorrem em termos de latitude e longitude, no mesmo ponto, mas tem profundidades distintas. Ele também não é uma análise em escala de detalhe. Para uma área como aquela, 5,7 milhões de quilômetros quadrados, é óbvio que, às vezes, algumas atividades muito pontuais, alguns serviços que são extremamente, não é na pontinha daquela ilha, porque ali tem um nascimento de uma determinada espécie. Às vezes, algumas atividades muito pequenas são difíceis em termos de escala de serem mapeadas num tamanho como aquele que se pretende para o PEN. Embora eles sejam considerados importantes, mapeados, registrados, considerados, as unidades de gestão têm dimensões compatíveis com uma da Amazônia Azul, de 5,7 milhões. Tá? É um projeto acadêmico, está sendo feito por acadêmicos. Não necessariamente. Eu, coincidentemente, faço parte, com orgulho, do mundo acadêmico. O Pisorno não, que coordena comigo. Ele está lá no meio do mar, ele está lá na atividade real. Vários dos pesquisadores que estão conosco são acadêmicos. Outros não têm o perfil acadêmico, são muito mais profissionais. E é essa diversidade de olhares, e por isso precisa alguém para que dê uma uniformidade de informação, que dê uma uniformidade, senão o Lé não fala com o CRE. Então, aí é que vem o método acadêmico, aí que vem o acompanhamento acadêmico, uma certa padronização do que importa e como apresentar isso, mas ele é construído por profissionais, por pessoas, por comunidades, por quem vive. Então, ele não é um projeto acadêmico. Ele utiliza o conhecimento científico, não pode ser também só no eu acho que aqui é bom para. Não, cadê a ciência? Dizendo se ali tem viabilidade, se não tem, se cientificamente uma área boa. Então, ele usa o conhecimento científico, mas usa a informação técnica disponível com a base para tomada de decisão. Então, agora que a gente já sabe o que não é o PEN, como é que a gente construiu a equipe do PEN Sudeste? Já falei, né, que é coordenado pelo CECIRME, que representa, por si só, já uma diversidade de setores. Essa é a bacanez da CIRME, que é lidar com Minas e Energia, transporte, meio ambiente, lidar com a diversidade de interesses, e o Ministério do Meio Ambiente, financiado pelo BNDES, no caso do Sudeste, e o consórcio executor, né, o consórcio Sudeste Azul, construído entre a FGV e a Environpact. Claro que eu não espero que vocês olhem, decorem, saibam, isso é só para ter uma imagem. Só em termos de... Isso aponta? Aponta. Em termos de dimensão. Eu e o Pisorno estamos aqui com a FGV no nosso cangote, e faz parte, é por isso que a gente escolheu estar aqui, com a equipe de PMO, o tempo inteiro cobrando prazos, modelos, entregas. Nós temos 2 comissões que nos ajudam, que eu não vou entrar em detalhe, algumas mais institucionais, alguns lugares que tenho dúvida. Pergunta para esse lugar é sério, pode nos trazer uma informação de qualidade, dados de qualidade. Outra, por profissionais, que a gente fala assim, olha, você eu não quero que bote a mão na massa, eu quero que você seja quase como um compliance da gente, quase como um fiscal de,
olha, não está legal, vocês estão fazendo por aqui, esqueceram isso. Alguém que conheça muito, e nós colocamos em alguns assuntos, mas em termos só de coordenação, nós temos 5 coordenações, uma de áreas temáticas, que cuida dos pedidos 10 mais 1 cadernos temáticos, porque são 10 temas e 1 de multissetorial e de investimentos, então são 10 áreas temáticas, mas no caso da região Sudeste, nós nos comprometemos em fazer um 11º tema. Por quê? Porque havia um tema já, turismo, mas no caso, e essa é a beleza do processo, no caso da região Sudeste, a área desportivo-cultural é muito relevante. E não é bem turismo. Eu tenho dúvidas se no turismo estará mapeada áreas de regata, competições náuticas, se estará mapeada a procissão de São Pedro. Daí a importância a gente pensar na realidade local e a gente ter proposto e ter sido aceito na proposta a criação desse 11º caderno, uma coordenação de cenários, e a gente optou por criar uns estudos que também não são pedidos, que são transversais, porque para todos aqueles temas, pesca artesanal e de pequena escala, pesca industrial, aquicultura, petróleo e gás natural, energias renováveis, geologia, recursos minerais e mineração, navegação, portos e indústria naval, segurança e defesa, turismo e desportivo, cultural, meio ambiente e mudança do clima, para todos esses temas, para onde a gente vai em termos de ciência e tecnologia, como é que está o aspecto político e de governança para todos esses temas. Fatalmente, o pesquisador ou os pesquisadores que vão estar olhando muito fechadinhos no quadrado dele, de pesca ou de indústria ou de segurança e defesa, ele precisa ser alimentado previamente, como está a previsão de socioeconomia, de meio ambiente, mudança do clima, ciência, tecnologia e inovação, planejamento e ordenamento territorial e aspectos políticos, institucionais e de governança. E aí esses estudos fomentam, alimentam a realização dos estudos temáticos. Temos, então, uma coordenação de geoprocessamento e de representação espacial, que a expertise, como foi dito aqui pela Ana, na mesa inicial, e como o Pisor nos está aqui, é fundamental esse trabalho com quem, desde o nascimento da EnvironPact, trabalha com isso, uma coordenação de mobilização e comunicação com quem a gente tem que chamar, com quem a gente fala, quando chamar, em que momento fazer esse debate, o que a gente precisa tornar cada vez mais transparente, apresentar à sociedade. Por isso tem uma coordenação para gerir essa parte de comunicação e uma coordenação de normatização e regulação. O que tem, o que se interfere e para onde a gente quer ir. E isso fundamenta da mesma forma todos aqueles temas. Para terem uma ideia da magnitude, aqui no Sudeste, são 63 os informados inicialmente na proposta que foi aprovada. Pesquisadores. Não é fácil coordenar uma equipe desse tamanho. Nem todos, sequer um ou outro, às vezes, de fora da região Sudeste. Essa é a beleza da coisa. É ter uma integração entre pessoas que conhecem muito de um tema e, às vezes, residem fora. Esse é o cronograma básico. Por que a gente optou, e essa imagem vai voltar quando o Pisor não for apresentar, ela dá uma noção de escala de como as atividades, e são 13 atividades, divididas em 3 fases, são as 3 corzinhas, o azul claro, o azul médio e o azul escuro, elas se encadeiam.
e uma precisa, às vezes, começar antes da outra ter começado, às vezes, até de uma fase mais à frente. Porque, às vezes, o tipo de fomento de trabalho, de lentidão de coletar aquela informação é complicado. Isso não é simples, fazer um plano de trabalho de 3 anos, e, nesse momento, isso vai ser explicado mais tarde, a gente está aqui. A gente está aqui. Outubro, mês 10, de 25. Já tem atividade que já está começando, que está terminando. Essa atividade 1, planejamento do trabalho, organização, mapeamento de partes interessadas, que ainda continua, tá? O mapeamento de partes interessadas só começa. Ele só acaba quando termina. Porque a gente sempre vai sabendo quem mais a gente tem que agregar nessa discussão e nessa participação. Tem várias coisas que a gente já começou, mas o grosso da pesquisa está se delineando agora. Aqui começam a se estudar os temas. Ainda nem começamos. Ainda não começamos sequer os estudos transversais que vão alimentar o estudo dos temas. Então, por isso essa cerimônia é relevante, porque a gente está dizendo aqui, olha, a gente está começando. Tá? Não tenham perguntas muito de... E como ficou isso? E como vocês consideraram aquilo? Calma, a gente ainda não chegou nesse ponto. Muita coisa foi pensada, foi considerada, a gente vai... É importante ter esse tipo de demanda, mas a gente vai chegar nesse ponto. É início. Escopo e abrangência. Pisorno, contigo. Vou ficar por aqui, para sentar por aqui, que depois a gente... antes de passar a palavra para você, Pisorno, também vai ficar daqui, não vai ficar lá preso, não, né? Vai ser distribuído, alguém por aí tem uns papeizinhos para vocês fazerem perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que aí a gente tenta responder no final, tá bom? Obrigado. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver se eu estou... Bom, eu queria começar falando... A Vanessa está por aí ainda ou não, que eu não estou vendo? Não, já foi. Ficar por último é horrível, né? Porque o Beirão falou tudo que eu ia falar. Tá? Então, vou partir para o improviso aqui agora. Bom, eu sou o Zé Luiz, como ele falou algumas vezes, oceanógrafo, e estou trabalhando junto com o Beirão na coordenação geral do PEN. Tá? A minha função aqui é frear alguns ímpetos do Beirão, né? Que é muito direto, muito pragmático, e a gente tem que dar uma travada às vezes. Tá? Então, o que eles me pediram para falar aqui? Foi basicamente o escopo e a abrangência do PEN. Tá? O PEN ele é baseado... Bom, antes disso, todo mundo já falou da importância do significado do PEN, da necessidade que a gente tem de executar o PEN para conseguir objetivos maiores de preservação, né, de conservação do ambiente marinho. Mas, assim, o BEM ele é baseado numa metodologia desenvolvida pela Unesco, que já está sendo aplicada em vários países do mundo, e já foi aplicada e refeita e revisada, certo? E, basicamente, é dividido em 3 fases e 13 atividades, 13, 14, mas, basicamente, é isso. Como é que ele funciona? Primeiro, é feito um diagnóstico em todos os setores, em todas as ações, para entender o que está sendo feito, o que pode ser feito no mar e como está sendo feito, qual é o arcabouço jurídico que permite que isso seja feito, quais são os gaps disso. Então, uma grande visão geral de tudo. Nesse momento, também é feita a comunicação, que é o que a gente está começando a fazer aqui agora, divulgar o que o Brasil está fazendo bem. Depois, num segundo momento, é a hora de integração, é pegar e empilhar essa informação toda e entender como é que a gente consegue tirar alguma coisa dali, onde é que tem sinergia de uso, onde é que tem conflito de uso, o que falta organizar para poder desenvolver. Né? E a última fase é quando a gente propõe um plano de gestão e define sugere que tipo de documento pode ser utilizado, se vai ser uma lei, se vai ser um decreto, uma portaria, uma coisa assim. Então, em poucas palavras, assim, essa é a sequência lógica do PEN. Tá? E uma coisa que é muito importante, ao longo de todas essas etapas, todas essas fases,
a gente tem um momento de contato, de trabalho em parceria com comunidades, com os setores, para buscar informação, para levar informação, para buscar informação. Num segundo momento, para treinar o pessoal do que é o PEN, porque até a gente mesmo tem dificuldade de, pô, isso aqui está licenciamento, isso aqui está gestão, gerenciamento costeiro. Então, para ter essa clareza do que é o PEN, como a gente vai discutir esse plano de ação. E no último momento, na última fase, a gente tem um momento de discussão e negociação, realmente. Olha, a gente visualizou isso tudo aqui, a gente viu que os cenários podem ser esses, e aí, vamos seguir assim para o Brasil? É isso que o Brasil quer? É isso que vai ser útil? Vocês acreditam nisso que está sendo proposto? Então, são os momentos cruciais de encontros, de diálogo, de troca de informação. Né? E tudo isso, né, esses 3 anos de trabalho, a gente tem que fechar em 3 grandes produtos, né? Um que são os documentos, os anexos especializados, seja cartografia, documentos de referência, cadernos temáticos, uma série de informações que são produzidas, vão ser publicadas e disponibilizadas. O segundo é uma proposta de um plano de gestão, ou seja, depois de tudo discutido, sugere-se um plano de gestão do que pode ser feito e, por último, sugere-se um tipo de documento, um tipo de legislação que seja mais aplicável. Okay? Em relação à abrangência, o Beirão já deu todo o spoiler aqui do tamanho do que a gente está falando, né? Em termos geográficos, o PEN vai desde do contato, na linha de costa, que é o contato da água com a terra, até o limite da plataforma estendida, ou seja, ele passa das 200 milhas da zona econômica exclusiva e tem toda a extensão da plataforma, pegando a área da elevação do Rio Grande e da cadeia Vitória Trindade. Assim, é muito grande, é uma área gigantesca. A nossa informação principal está concentrada nas áreas mais próximas da costa, em função de atividades já desenvolvidas, e quanto mais a gente afasta da costa, menos tem informação. E aqui na região da elevação do Rio Grande, a gente chega a ter 2.000 e poucos quilômetros da costa. É uma área bastante distante, uma área muito grande. Tá? Em relação à abrangência temporal do PEN, né, a primeira avaliação que é feita é do momento atual, e depois são desenhados cenários para imaginar como a gente pode pensar em usar, como vai estar o oceano, como a gente pode pensar em usar o oceano em 10, 15 e 20 anos. Então, a gente tem esse paralelo do que é hoje e do que a gente pode esperar lá para frente, e, como o Beirão falou algumas vezes hoje, assim, vamos trabalhar para isso, vai ter que ser revisto periodicamente, né? Não vai ser um documento finalizado assertivo de primeiro momento. Tá? Bom, aí a parte onde a gente mais precisa de todo mundo que está aqui, né? É como a gente pode participar e pode contribuir. Tá? A gente começa sempre botando que a participação de todo mundo é essencial, ou seja, se não tiver uma massa crítica ajudando a trabalhar, desenvolver informação, levantar dúvidas, discutir, a gente não vai ter uma verdade, pelo menos um posicionamento final. Né? Então, assim, a participação é fundamental. Onde é que a gente está hoje? Exatamente nesse momento de estar começando o projeto e cadastrando as pessoas, cadastrando quem são os atores que podem vir a trabalhar com a gente. Tá? Como eu falei antes, assim, ao longo das 3 fases do projeto, a gente vai ter oficinas setoriais, intersetoriais e momentos de comunicação, né? Que, na verdade, são espaços de escuta e diálogo. A gente quer levar informação, quer ouvir e quer coletar informação em todas elas. Tá? E, para isso, a gente pede que todo mundo, vai aparecer um QR Code daqui a pouco, mas a gente pede que todo mundo acompanhe as nossas redes sociais, que ali vai estar toda a informação, tanto do Sudeste Azul quanto da Cecino,
está todo o planejamento, todo o andamento do PEN e onde e quando a contribuição pode ser feita. Bom, o que a gente espera? Desenvolver uma forma de participação inclusiva e transparente, ou seja, a gente montou uma metodologia de reconhecimento das partes interessadas baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030, ou seja, tem uma informação, uma clareza muito grande do que pode e não pode ser, de quem pode ou não pode participar, de quem pode contribuir, de quem pode não contribuir também, né? Tá? E aqui eu repito só os momentos dessas interações, né? Então, durante a fase 1, a gente tem a primeira fase de informação e coleta de informações por parte dos atores. No segundo momento, a gente tem umas oficinas de capacitação para os atores entender o que é o PEN e como fazer esse relacionamento para a gente conseguir seguir em frente. E na fase 3, a gente tem um momento de validação e negociação, ou seja, está todo mundo de acordo, a gente vai conseguir chegar num denominador comum do que é o PEN para o Brasil. Aqui, novamente, o mesmo cronograma que o Beirão apresentou, só apontando onde mais ou menos vão acontecer essas oficinas principais. Então, na fase 1, lá quando tem na atividade 5, tem a elaboração, o momento de... Após os cadernos feitos, a gente tem momentos de discussão da atividade. Na fase 9, lá para meados de 27, a gente tem um momento de capacitação para a discussão do PEN. E na fase 3, atividade 11, a gente tem um momento de negociação, ou seja, tudo que foi consolidado está de acordo, é viável, temos que mudar alguma coisa. Essa sequência que está planejada. Bom, e aqui, como eu tinha falado, né, ou seja, então, se todo mundo que está aqui tiver, olha, pô, o fulano tinha que estar participando, a organização tal tem que fazer parte do processo, eu tenho a sugestão de um pesquisador da China, sei lá, de qualquer lugar. Pelo QR Code, você consegue sugerir, pode até se autossugerir, mas assim, aqui a gente pensou na terceira pessoa, sempre indicando outros para ter uma pluralidade aí de informações. Agora foi. Bom, como eu falei, quiserem mais informações, detalhamento, tem um site específico da CIRM, onde tem toda a informação atualizada do que está acontecendo em cada um dos PENs. Eu tentei ser rápido aqui, e aí agora eu ia pedir um minutinho de vocês para passar um vídeo, que aí sim, esse aí esclarece o que é o PEN. Alô? Vocês passam um vídeo aí? A vida na Terra depende do oceano. Ele cobre 71% do planeta. É natural as pessoas se importarem com ele. Com vida abundante e vastos recursos, o oceano significa algo diferente para cada um. Todos e todas temos nossos próprios interesses. Gerações de pescadores ganharam seu sustento no mar. Conservacionistas buscam protegê-lo, enquanto um capitão de navio cargueiro precisa de água profunda e acesso ao porto pela rota mais curta. Tempo é dinheiro. Então, quais são as nossas prioridades quando uma área marinha é lar de vida selvagem, recursos pesqueiros e comércio ao mesmo tempo? E se a situação se complicar por minerais que a indústria deseja extrair? Ou se o investidor planeja construir um parque eólico? Quem é responsável pelo ordenamento? Em geral, uma pessoa do governo enfrenta desafios ao lidar com tantas demandas. Como satisfazer todas as pessoas e seus interesses? Como equilibrar proteção e uso de uma área marinha? Planejamento Espacial Marinho, o PEN, é uma maneira de gerenciar atividades humanas no oceano. É uma estratégia de longo prazo que orienta onde,
quando e como os usos e atividades ocorrem. É muito útil para oportunidades de novos usos ou em áreas onde as atividades impactam a natureza. O PEN ajuda a equilibrar interesses para garantir os benefícios para a sociedade e a proteção do ambiente marinho. Então, como começamos? Primeiramente, o PEN é melhor realizado por um grupo de planejamento com uma clara visão compartilhada, bem como objetivos definidos. Quem planeja deve ouvir todas as partes interessadas, não só no início, mas em todo o processo. Trabalhando com todas as partes interessadas, o grupo de planejamento promove confiança mútua, comprometimento com o processo e a apropriação de quem participa da elaboração do PEN. Claro, isso levanta questões, muitas. Devemos excluir mineração de uma área pesqueira importante? Alterar rotas de navegação para dar espaço à vida marinha? Dá para ter turismo e conservação ao mesmo tempo num local? O PEN começa com uma análise da situação. Quais locais têm o maior valor natural? Quem está usando a área? Quais são as prioridades do país para o oceano e seu uso? Ao reunir o máximo de dados e informações possíveis, desde áreas de pesca até rotas marítimas, de habitats naturais a áreas de petróleo e gás, podemos mapear os detalhes e entender as questões-chave que o planejamento deve tratar. Aí, o PEN identifica possíveis conflitos e sinergias. Quais atividades podem ser combinadas facilmente? Quais são excludentes entre si? Opções para o futuro também são consideradas. Quais são as tendências nas diferentes indústrias e setores? A mineração em águas profundas pode expandir? E se depósitos minerais que forem descobertos estiverem em áreas de conservação ou turismo? Então, surge a necessidade de definir as melhores opções para o espaço marinho. Isso pode envolver concessões entre diferentes interesses. Alcançar um acordo exigirá negociação, o que só será bem-sucedido se os interessados estiverem à mesa para serem ouvidos. Uma vez que soluções que atendam aos objetivos e necessidades do plano forem estabelecidas, é hora de definir ações para o sucesso do PEN. Estas podem incluir áreas ou políticas que priorizam certos usos, como mineração ou parques eólicos, ou redirecionar rotas de navegação para dar espaço às baleias. Essas ações de gestão devem contar com o envolvimento de todos os grupos de interesse, para o plano ser apoiado pelo maior número possível deles. Uma vez negociado e adotado, o PEN deve ser implementado. A partir daí, o plano vai guiar as pessoas usuárias do mar, onde, quando e como as atividades ocorrem. Finalmente, o PEN é um processo contínuo. Envolve monitoramento, avaliação e revisão. Os objetivos estão sendo alcançados? O que precisa melhorar? Quais informações adicionais são necessárias? É natural que as coisas mudem. O clima, os interesses de investidores, os políticos e suas prioridades. Então será necessário adaptar o PEN com o tempo. Se feito bem, o planejamento espacial marinho apoiará não só as necessidades de hoje, mas as das futuras gerações. Por essa razão, não é surpresa que o PEN esteja se espalhando pelos mares e oceanos do mundo. Informe-se e participe da construção do PEN na sua região. Pode voltar para a apresentação, por favor. Bom, a gente abre agora para perguntas. Sodré, já tem um monte aí. Sodré, o João saiu, né? Deve ter atendido o telefone. Bom, esse vídeo que a gente passou aqui, é só botar PEN em poucas palavras no Google, que ele vai para várias versões deles que tá no YouTube. Assim, para mim ele é super esclarecedor, é super interessante de vez em quando dar uma olhadinha para relembrar todos alguns detalhes aí. Bom, vamos lá. Como eu já estava com elas aqui na mão, eu separei todas as fáceis para mim e as difíceis para você. Vou começar por uma bem difícil. A Silvia perguntou qual será o canal de comunicação e informação que integrará os participantes. O QR Code ajuda. Tá? A partir dali, há como acessar.
Essa era difícil. Aí a outra é uma bem grande para você aqui. Não, vamos lá. A gente vai tentando. Algumas coisas a gente sabe, algumas a gente ainda não sabe responder. Aos pouquinhos vamos saber. A sobreposição de competência, regulamentação do PEN com PGI, Projeto Orla, como esses instrumentos são compatibilizados? A gente tem que lidar com o pacto federativo construído pelo Constituinte, que foi essa complexidade na área marinha. Certas áreas são exclusivas da União, certas áreas são competências estaduais, outras do município. Olha, quando o Estado não fizer, a União fala, mas aí se o Estado falar, aí não vale mais o da União, agora passa a valer o do Estado. Não é simples de lidar com o arranjo constitucional construído, tá? Para o país, para o mar. Facilita um pouco, e aí eu resgato a fala do Almirante Chaves aqui no início, quando o Estado já tem um GERCO, quando o município já fez o seu projeto Orla, não é uma realidade uniforme. Tá? Como a gente falou aqui no início, o Espírito Santo já fez o seu GERCO, acho que dá para ser melhorado, mas fez. São Paulo fez, e bem feito. O Rio de Janeiro ainda não fez o seu gerenciamento costeiro. E vários municípios não têm. Então, esse é um processo de construção que a gente tem que lidar. E aí eu aproveito para já emendar, até para responder a próxima, uma outra que foi feita aqui. Essa foi do Gabriel, nem falei, foi do Gabriel Miceli. Respondeu? Tá. Aí, uma outra em seguida, que eu acho que emenda contigo, se há previsão dentro do plano de um prazo para que as prefeituras participem desse ordenamento. Todas as prefeituras costeiras do estado do Rio de Janeiro receberam convite para estarem aqui hoje. Todas. Exato. Algumas fizeram presentes, ou não o executivo, mas veio o legislativo, portanto, uma representatividade municipal foi feita. Mas aí, então, bastou isso? A gente chamou, não veio? Não. Como falei aqui, esse é um QR Code que é replicável e sai passando, passa isso para o prefeito, fala para, olha, designa alguém, acompanha isso. A gente vai continuar nesse processo mapeando partes interessadas. Mais do que isso, aquelas oficinas, desde que a gente planejou, foi ou não foi? A gente já pensou assim, não, vamos fazer essa oficina no município tal, vamos fazer essa outra oficina lá no outro estado, no município tal, até para que não seja aquela coisa, seja sempre no auditório, na FGV, no Rio de Janeiro. Num dado momento aqui é início, é na FGV, estamos lançando, a FGV coordena, mas isso precisa se espraiar, isso precisa se espalhar, e é esse o pedido até que a gente faz. Tá? Uma outra parte da pergunta dele, a próxima é tua. Como associações e entidades podem participar, contribuir com o PEN? Fácil. Isso está tudo sendo mapeado, não é simples, tem, como eu falei, tem uma coordenação só de mobilização para fazer isso. Já tem mais uma aí? Essa dele? Olha aí, ó. Já boiou uma para você. Mas já existem instrumentos e quanto mais vocês pulverizarem esses instrumentos, melhor. Tá? Qual tipo de suporte vai estar disponível para esses contribuintes? Se é possível levar isso para município, como falei, vamos levar. Tá? Não sei se para todos. A gente pensou em alguns municípios, até por uma relevância que a gente achou, olha, tem uma estrutura, porque esse município tem que ter uma estrutura para acolher os outros municípios. Porque
tem que concentrar em algum lugar. Mas a gente já fez um planejamento para não ficar aquela coisa só centralizada no centro do Rio de Janeiro, com estacionamento caro. Quer responder a tua? Vai. Essa aqui é tranquila mesmo. Qual o papel político do governo federal para o bom êxito do PEN? Um dos objetivos, né, do PEN ter uma coordenação nacional no âmbito da CIRM, primeiro que é uma coordenação perene, né, uma comissão que tem 51 anos. Mas foi importante também descentralizar a condução dos estudos dos projetos, porque no governo federal você consegue ter um nível de visão. Quando você regionaliza, você consegue trazer essas visões locais e tudo isso se congregar. Então, a gente fala que é um projeto que ele acontece no primeiro momento de cima para baixo, ou seja, top-down, né? Mas vai ter um bottom-up, ou seja, vai ser um de baixo para cima depois que vai realimentar isso aí. Então, a grande preocupação do governo federal é fazer a coordenação para que isso tudo seja, como já foi dito aqui, um PEN nacional, né? Apesar de conduzir os estudos regionalmente, tudo se congregue em um grande PEN nacional. Então, acho que o nosso maior desafio é isso. É a unicidade metodológica, unicidade de comunicação, que é mais difícil ainda, porque é um país que tem suas peculiaridades regionais, dentro do mesmo estado tem diferenças, imagina, a nível nacional. Mas a coordenação nacional está preocupada o tempo todo. Então, essencialmente é isso. É um pouco mais complexo, mas essencialmente é isso. Nina Orlandini, eu acho que é isso. Perguntou como os interesses pessoais não estão transpassando os sociais ou ambientais. Essa também é simples de responder. Seria muito fácil para uma Petrobras dessa da vida falar assim, eu vou bancar, vou fazer um PEN. Ela contratava um monte de gente, fazia um PEN. E aí você fala assim, qual o grau de parcialidade ou imparcialidade da Petrobras em fazer o PEN? E essa é a vantagem, está sendo feito por um Banco Nacional de Desenvolvimento, portanto, é algo de Estado, é do Estado brasileiro, o BNDES não é do governo A, governo B, é do Estado, não está sendo construído sequer pelo Ministério, não é o João, o Ministério do Governo tal, está sendo construído por um corpo técnico de pesquisadores, eu não ganho nada se eu privilegiar A ou B, é isso, mas não tem jeito, são pessoas. Então, a forma da gente minimizar esses interesses, eu diria menos os pessoais, mas também tem mais os corporativos sobre os sociais e ambientais, é dar o caráter científico e adiabático de um grupo técnico fazendo o estudo. Eu acho que essa é a principal forma. Vai. É interessante também porque, lembra, a gente está conduzindo agora o início do PEN, que é a parte dos estudos que vão subsidiar a política pública. Só que o que vai fazer isso ser instrumentalizado é um processo político. Então, vai haver um debate democrático ainda depois de todo o estudo técnico, e aí o que vai sair ao final vai ser uma consequência de como esse debate político vai ser conduzido. Então, lembre-se disso, né? Um processo técnico, inicialmente, mas vai chegar ao nível político, e aí, nesse nível político, ainda vai ter muita discussão ainda, né? Por exemplo, a Dinamarca levou 2 anos para aprovar o PEN dele. E já tinha um objetivo claro desde o início. A gente tem um objetivo mais amplo, que é justamente não ter essa simetria entre os setores. A Dinamarca tinha um objetivo energético do PEN. Era diferente. A gente não tem esse objetivo. Então, vai ser, depois de feito todos os estudos, vai ter essa segunda etapa que ainda está suscetível a ajuste, normal, como é em qualquer democracia que tem que ser. Tem uma pergunta do Gabriel aqui, veio pesada logo para mim, né? Gabriel Carvalho, do IBAMA. Gostaria de saber como o PEN pode facilitar o processo de licenciamento ambiental, uma vez que a ausência de outros instrumentos de gestão territorial e resolução de conflitos é a principal causa de sua complexidade e não a sua alegada burocracia. Isso, assim, a pergunta é fantástica, porque é um dos grandes pontos aqui e é onde a gente ouve o maior medo de todo mundo. Então, o pescador quer saber, eu vou ser proibido de pescar, eu vou ter uma área de restrição, eu vou poder, aí as empresas, eu vou poder explorar petróleo, eu vou poder colocar eólica offshore. O PEN ele não vai definir nada disso, ele vai ter um plano de gestão, é um plano de gestão onde vai haver algum nível, que a gente não conhece ainda, algum nível de acordo de negociação para o uso das áreas. Então, lá na frente, a gente acredita que teremos, né, vários territórios mapeados. Olha,
Isso aqui é uma área de conservação, aqui a gente reforça que não vai ter nada. Essa aqui é uma área assim, muito específica para pesca, então aqui a prioridade é da pesca. Pode ter outra atividade? Pode, mas mediante negociação. Então, eu acho que essa forma de gestão resgata um pouco do que foi uma tentativa da avaliação ambiental de área sedimentar, ou seja, espacializar um nível de discussão e de acordo para o tipo de uso que vai ser feito. A gente acredita que é essa maneira que ele pode ajudar. Vamos lá, outra. Do Fábio Lontro. Pô, você estava aqui ainda há pouco falando, agora eu que tenho que responder. Vou tentar, vamos lá. Vamos lá, a gente se ajuda. Percebi no organograma existe uma coordenação de normatização e regulação. Precisa levantar isso tudo e não é simples. Nível federal, estadual, e aí é que os PENs vão se complementando. Tá? Por exemplo, no Sul fez até um determinado nível foi até nível estadual. O Nordeste fez o que tem até nível municipal. A gente está tentando fazer, incluindo as agências reguladoras. O problema de agência reguladora é que muda de hoje para amanhã. Mas tem algumas regulações que são mais estáveis. Normães são mais estáveis, algumas regulações são mais estáveis. Então, levantar isso tudo não é simples, tá? Perguntar, o PEN tem força para que autarquias de governo, departamento, ministério, regulamentem coisas ou atividades? O PEN mostra onde tem essa vulnerabilidade, aonde está mal regulado e apresenta a proposta. E até essa apresentação de proposta, e aí eu estou abrindo o coração mesmo, nada tem de impossível, por exemplo, que o Sul apresente para uma determinada carência A uma proposta X. Essa mesma carência aparece no Sudeste A, mas o Sudeste oferece uma proposta Y, distinta do X. E isso é bacana, porque isso gera a possibilidade de, vamos olhar pela perspectiva pensada no Sul do X, ou na perspectiva pensada no Y do Sudeste. Às vezes pode nascer um Z, que é um mix de X e Y. Às vezes não, o X não vai dar certo, vamos optar pelo Y. Então, até isso é proposta. Tá? O estudo técnico só apresenta proposta. A gente não faz lei, a gente não faz decreto, a gente não cria órgão, a gente apresenta proposta. Tá? Vai ter força para influenciar o processo de licenciamento? O Pisorno já deu não, mas ajuda. Ficará muito difícil um PEN, e eu vou para o extremo oposto, tá? Falar assim, olha, só existem essas tartarugas roxas no universo, neste lugar aqui. Portanto, ou a gente preserva esse cantinho aqui para tartaruga roxa, ou ela vai desaparecer da face da Terra. E aí vem, olha, eu quero fazer uma exploração de calcário nessa área aqui. Fica muito difícil essa exploração de calcário conseguir um licenciamento diante de um mega estudo técnico sem interesses corporativos, ter mostrado que ali era a área exclusiva de tartaruga roxa e agora eu quero explorar calcário. Então ele serve, e eu estou indo para um caso bem extremado, né? Ele serve para isso. O problema é quando a gente fica na zona cinza, que é aquele, mas não é tanto e tal. Isso é o plano de gestão. E o plano de gestão, ele será da mesma forma, o Sul pode apresentar uma proposta A de gestão, o decreto do PEN já apresenta um bom direcionamento do que ele quer para o plano de gestão, o que é bom. Mas o Sul pode apresentar uma proposta A, o Sudeste pode apresentar uma proposta B. E a diversidade da proposta A para B pode ser interessante, porque pode nascer uma C. E aí essa gestão que vai tentar dirimir quando aparecer esse tipo de controle.
impasse entre conhecimento acadêmico e conhecimento tradicional. Eu acho pode acontecer, tá? Mas é difícil eles serem antagônicos. Normalmente eles são complementares ou desconhecidos um do outro. É muito difícil a ciência dizer, esse lugar aqui não tem peixe. É completamente sem peixe, e vir o tradicional e dizer, mas é a melhor área que eu tenho para pescar. É difícil, pode acontecer. O que mais acontece é, a ciência só tem dado para determinados lugares e aí depois quer ignorar o conhecimento tradicional, que tem outros dados, que não são de comprovação científica, mas que conhece. O PEN, ele, como eu tentei falar ali, ele vem para incorporar esse conhecimento tradicional, ainda que ele não seja de base científica, que ele seja considerado e agregado. Então, eu acho que é mais comum eles se agregarem. Pode ser que a gente chegue no ponto do antagonismo, mas é mais raro o antagonismo entre o tradicional e o ciência. Ou você. Tem outro? Bom dia de novo. Aqui são as perguntas da Paula. Ela participou da mesa de manhã, né? Eu vou uma por uma para tentar ser o mais abrangente possível. Primeiro, sendo o planejamento um olhar macroterritorial, questão de escala, né, que a gente sempre fala do PEN, como poder garantir os direitos de escalas microterritoriais. Aí voltamos ao apelo ao gerenciamento costeiro, né? Que é quem tem a capacidade de olhar com esse detalhe o que o PEN não consegue captar por sua escala nacional. Vai ser fundamental esse tipo de aproximação, e os estados que já têm esse gerenciamento costeiro implementado têm uma vantagem nesse sentido de ter isso melhor detalhado. Isso evita e muito, colabore muito para que diminua os conflitos que possam acontecer. Acho que essa é uma resposta, parece simples, mas não é, mas essa é a resposta mais objetiva. A segunda é, visibilidade e garantir o planejamento espacial marinho não pode ser garantido licenciamento e ter sempre a respeito dos estudos das comunidades na implementação de empreendimentos no território marinho. Como o Boni Perão falou, né? O licenciamento ele tem a função dele legal, o PEN vai ter a função dele nesse plano de gestão de trazer, além de diretrizes para aquele espaço, ou seja, para aquela unidade de planejamento de gestão, para trazer também todo o normativo que é aplicado naquela região. Então, o PEN ele não vai garantir ou não que vai ter o licenciamento. Apenas após esse plano de fundo sendo estabelecido em termos de planejamento territorial, vai incidir as demais normativas que ocorrem ali. O licenciamento vai seguir o seu rito. Só que uma coisa que o PEN traz de interessante é que, normalmente, quando é feito um licenciamento de uma atividade específica, ele olha apenas para aquela atividade. O PEN, como tem uma capacidade de olhar integrado, ele tem uma capacidade de prever efeitos cumulativos do ponto de vista ambiental que outros instrumentos não têm. Então, isso pode, sim, colaborar para que o licenciamento ambiental ocorra de uma forma muito mais precisa. Além disso, como o PEN tem uma preocupação com o levantamento dessas informações, de um modo gerais, inclusive sociais, isso pode, sim, ajudar para que o licenciamento ocorra ou não. Porque se no PEN, por exemplo, for visualizado que numa área não é possível, não tem um potencial desejável para aquela área que aconteça uma determinada atividade, lembrando que o PEN não aloca para aquela atividade, é potencial. Isso que é um plano de gestão. O licenciamento não faz nem sentido que ele conceda, seria tanto quanto estranho que isso aconteça. Então, não vai garantir que o licenciamento aconteça. Acho que vai dar uma visão antecipada ao licenciamento, se tem um potencial ou não, e o potencial de dano que ele pode trazer, tanto social quanto ambiental. Tem mais uma terceira aqui, mas essa acho que é mais tranquila. Vamos ter etapas de participação evolutiva e validação das comunidades nos produtos do PEN. Especificamente falando em produtos, né? O que a gente chama mais atenção dessa primeira fase, não agora aqui, que é bem no início, mas os demais, que são esses cadernos setoriais, né? Que são diagnósticos setoriais. E nesses diagnósticos setoriais tem 3 setores que têm muita ligação com os povos e comunidades tradicionais. Aqui no Rio, um pouco menos, e outros estados, aí depende da potencialidade. Que são pesca artesanal. No Nordeste, por exemplo, a aquicultura tem uma ligação muito forte, no Sudeste nem tanto, e o turismo de base comunitária, que está dentro do turismo. Então, esse segmento social vai ter oportunidade de, dentro das oficinas que são os cadernos produzidos, depois eles serão complementados e validados. Então, esse vai ser o primeiro momento de validação, de participação efetiva, para que esse produto saia com essa visão desses setores, não só de uma determinada parcela do setor, mas de todos. Então, respondendo diretamente, sim, esse é o primeiro momento. Mas lembrando, o que já foi dito aqui, durante todo o processo haverá participação, só que, claro, em alguns momentos mais intensiva, outro menos intensiva, diretamente voltada a um produto ou um lato sensu. Acho que eu consegui responder?
Tem uma pergunta do Wagner Martins aqui. Primeiro haverá alguma lei ou instrumento que obrigará os municípios à implementação do plano? O Beirão já respondeu em parte, assim, os municípios foram convidados, mas o plano ele vai ser um plano nacional. Ele não vai pedir que os municípios façam a implementação. Os municípios vão ser estimulados a se adequar ao plano. A mesma coisa que acontece com o gerenciamento costeiro, que tem um estímulo grande e tem diversos municípios em diversos status de implementação, né? E depois vem uma pergunta dele que ao identificar impactos diretos no mar, como despejo de esgotamento sanitário ou outras situações, haverá exigência de mitigação ou eliminação do dano? Não, isso aqui é longe de ser o papel do PEN. O PEN está numa escala macro e aqui está muito mais ligado a uma atividade e a algo que foi licenciado ou não, né? Então, não faz parte do escopo do PEN esse pedido pela mitigação. Ele traz uma série de recomendações para o desenvolvimento da região como um todo, mas não uma fiscalização efetiva. Tinha mais... A gente tem que parar por causa da hora, mas tinham 3 perguntas aqui sobre participação de povos e comunidades tradicionais. Raíssa, Tiago e Aline. Eu acho que já foi bem explicado. A gente vai tentar chamar, e esse chamamento não é quando estiver pronto. Por isso aqui é lançamento. É quando a gente estiver construindo. Mas, então, amanhã... É que nem limpar a casa. Num dado momento, você tem que encostar a porta e arrumar a casa primeiro, para depois você abrir a porta e falar assim, entra, vamos discutir. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo é limpando a casa. A gente tem que estudar muito, ver o que a gente tem de dado, mostrar, olha, é isso aqui o que eu tenho. Você tem mais coisa? Tenho. Então, ajuda com o que você tem, soma aquilo que a gente tem. E é antagônico? Não. E é complementar? Mas num primeiro momento a gente tem que se organizar, padronizar. Não pode pesca ser feita de um jeito, indústria ser feita de outro, ou turismo ser feito de outro. Você tem que dar uma padronizada. Então, é essa fase que a gente está fazendo, coordenando e articulando para limpar a casa primeiro, antes de abrir a porta e chamar para entrar. Tá? E por último, a última pergunta que eu vou responder, porque eu acho que ela é relevante, qual a diferença de GERCO e PEN? Quando a gente fala de turismo de base comunitária, o PEN vai ver o vendedor de coco da praia? Não. Caramba, mas não vai considerar o vendedor de coco na praia? Não. Porque o PEN é da linha de costa para a água. O vendedor não vende dentro da água, ele vende na praia. O GERCO tem que considerar. O GERCO tem que pensar no vendedor de coco da praia. O GERCO tem que pensar no pegador de caranguejo dentro do manguezal. O PEN não, é da linha de costa para fora. Então eles são excludentes? Também não. Porque o GERCO vai até 12 milhas. E o PEN começa no 0, vamos dizer assim. Então tem uma área boa de interseção. Mas eles não são iguais, eles são coisas complementares e diferentes. E qual é a essência de diferenciamento? O GERCO ele é pensado por aonde o ser humano habita e o seu entorno como importante para essa habitabilidade ali. É o caiçarazinho que mora, é o quilombola que tem aquela comunidade de pegar o caranguejo naquele manguezal. Isso o GERCO tem que mapear. O PEN pode não vir. Eu vou ser transparente. Não, mas é em outro instrumento. É no GERCO. Portanto, a pressão social para nascer o GERCO é fundamental. Mas o PEN ele pode ajudar. Ele pode complementar. E nesse instante, é importante a gente entender a falta que é a gente não ter
esse plano de gerenciamento costeiro num estado tão relevante quanto o Rio de Janeiro, que tem tanto de turismo base comunitário, tem tanto de habitabilidade. O PEN é focado em atividade, não em habitação, não em subsistência aonde mora, e sim atividades realizadas. E aonde? Na água, da linha de costa para fora. E essa linha de costa para fora é tão complicada, não é simples não, tá? Porque essa linha de costa poderia dizer assim, a Baía da Ilha Grande, ficar dentro ou fora da linha de costa. Se for pelo conceito formal de água interiores, Baía da Ilha Grande é dentro. Então o PEN não vai considerar a Baía da Ilha Grande? É óbvio que tem que considerar a Baía da Ilha Grande. O PEN não vai considerar a Baía de Guanabara? Não. Tira uma reta entre Fortaleza de Santa Cruz ali e São José, do outro lado, Santa Cruz e acho que é São José. E a Baía de Guanabara não, é para dentro. Lógico que tem que considerar. É um dos principais hotspots do estado do Rio de Janeiro, onde mais tem atividades se sobrepondo. Mas não vai considerar, talvez, algumas áreas mais interioranas. No sul teve um problema enorme. Itajaí, é PEN ou não é? Itajaí não é. É dentro do Rio. Mas não vai considerar o porto, toda a atividade portuária de Itajaí? Temos que dar um jeito. Vamos ver o que até onde vai. Então, isso é o que a ciência vai se ajudando a construir. Tá? Não é simples. Gente, não dá para a gente continuar mais. Eu já tomei 3 apertos. Só a última pergunta aqui, que eu acho que é super interessante, vou ser bem rápido aqui, é da Isadora Timbó. Ela pergunta como o PEN vai abordar e considerar o risco de desastres climáticos e a gestão de riscos será integrada à análise. A gente não está considerando o risco climático, a gente está considerando o clima e as mudanças climáticas. Assim, o oceano é a nossa grande salvação do mundo aí, né? A proteção do oceano, o uso sustentável é o que a gente mais quer. Então, dentro do caderno de meio ambiente tem uma parte que é só específica sobre o clima e as mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas vão dar um drive porque a gente pode fazer nas modelagens, nos cenários de 10, 15, 20 anos. Então, isso daí é tema fundamental dentro do PEN. Né? Paulo Nobre está com a gente. Né? Bom, gente, eu espero que tenha sido útil, espero que quem nos assistiu e nos acompanhou pelo YouTube possa participar. Não deu tempo de eu continuar para ir para todas as perguntas. Tinha algumas perguntas aqui muito grandes, longas, complexas de serem respondidas. Era para a gente já ter terminado, eu tomei 3 cartões vermelhos, hat-trick de cartão vermelho. Agradeço a participação de todos. Vou passar a palavra aqui para o comandante Sodré, em nome da CECIRM, que coordena o PEN Nacional junto com o MMA, encerrar o evento. Bom dia mais uma vez a todos que estão aqui nos assistem, né? Agradeço a presença de todos aqui, né? O tempo. Acho que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem hoje, né? Então, vocês despenderem tempo para ouvir sobre um assunto. Alguns conhecem, são da comunidade que já trabalha com isso, mas outros que é novidade, agradeço. Peço desculpa se não deu para responder todas as perguntas, mas o volume de pergunta mostra que a gente tem muito mais ainda a comunicar, a poder falar, para que cada vez mais se entenda melhor como funciona esse processo. Então, agradeço aí em nome da CECIRM, né, o Jacques também teve que se ausentar, e também em nome do MMA aqui, porque falando como coordenação nacional, né, que é quem toca essa agenda nacional, mas precisa da participação de todos, como eu falei, não é só de cima para baixo, mas também de baixo para cima, respeitada a escala e a possibilidade que a gente tem de captar todas essas impressões, mas é muito importante essa participação, o que no final legitima a construção da política pública que vai acontecer depois com o debate, como eu falei, né? Então, esse processo é muito importante para que todos entendam as suas potencialidades e o que pode agregar, acho que tem muito a agregar à nossa Amazônia Azul. Então, mais uma vez, agradeço e desejo um bom dia a todos. Me permitam agradecer. Muito obrigada. Eu reitero aqui os agradecimentos aqui aos coordenadores técnicos do PEN Sudeste, André Beirão e José Pisorno, e ao comandante Sodré, que é coordenador do PEN Nacional. E agora, falando ao público que nos acompanha pelo canal do YouTube, nós convidamos a seguir as redes sociais do projeto,
para acompanhar as próximas etapas do PEN Sudeste e conhecer oportunidades de engajamento e participação, e reiteramos a importância do compromisso coletivo na ampliação e divulgação das ações e oficinas do PEN Sudeste. E damos, então, neste momento, com a sua permissão, por encerrada esta solenidade, expressando os nossos sinceros agradecimentos pela presença e colaboração de todos. Tenham uma ótima tarde. Muito obrigada. Você foi todo meu brevidade.